São praticamente 14 capítulos que se desenrolam em torno dele. Temos essa quantidade de capítulos do livro de Gênesis se referindo somente a um personagem, é muito significativo. Para os judeus, é o principal patriarca. Nele começa a história do povo hebreu. O Islã também considera a existência e a relevância como sendo o ancestral dos árabes, através de Ismael, seu primeiro filho. Pelos cristãos, é considerado o pai da fé. Portanto, mais da metade da população mundial tem uma ligação com este homem. Lógico que estamos falando de Abraão. O nome inicial de Abraão era Abrão e da sua esposa Sara, Sarai, como vimos no primeiro vídeo que está na descrição abaixo. Eles passam a ser chamados Abraão e Sara no capítulo 17. Esse capítulo significa uma mudança de chave no relacionamento de Deus e Abraão. Até então, a conversa entre eles era de certa forma genérica. Deus não dava muitos detalhes. Exemplo, no capítulo 12, versículo 2, Deus diz: "E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Nada específico, né? Tudo genérico. Temos uma chamada, uma convocação divina sem detalhes nenhum. Aliás, essa é uma característica do chamado de Deus. Foi assim com José, Moisés, Josué, Davi, Jeremias, Maria e José, e entre outros. A garantia que nós temos é que Deus está conosco. Agora, os detalhes vão ser descobertos no processo, na caminhada. Lembra que o justo vive da fé. No capítulo 17, 14 anos depois do seu chamado, Abraão recebe alguns detalhes. Em primeiro lugar, é alertado sobre a necessidade de buscar a santidade. Para caminhar com Deus, tem que desejar a santidade. Trazendo para hoje, a santidade é a confirmação da salvação. Hoje, sem santidade, é impossível ter intimidade com Deus. Por isso que o mundo tem legalizado o pecado para dificultar a busca pela santidade. Haja vista que o mundo jaz no maligno. Voltando para Abraão, temos também a renovação da aliança. No capítulo 17, que será pai de multidões, reis e nações sairá dele, é determinada a posse das terras que ele peregrinou em Canaã, e como aceite do acordo, Abraão teve que adotar para toda a sua casa e toda a sua posteridade a circuncisão de todo macho. Então, a circuncisão é uma obrigação, uma exigência para todo descendente de Abraão. No capítulo 18, temos o encontro de Abraão com os 3 anjos. Abraão roga para que eles descansem nos cavaleiros de Manre, era um tipo um oásis, onde estava a sua tenda. Nesse encontro, o anjo do Senhor avisa que Sara terá um filho em 1 ano, a qual duvida, dando risada, e é repreendida pelo anjo. Na segunda metade do capítulo, o rumo da conversa muda. Um dos objetivos dos anjos era verificar a situação pecaminosa daquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Provavelmente, Abraão sabia da realidade das cidades e, sabedor que seu sobrinho Ló morava lá, intercede ao anjo do Senhor. Abraão se posiciona como advogado da cidade e interpela o anjo do Senhor várias vezes, até não ter mais argumento. O que fica bem claro nesse diálogo é a misericórdia de Deus. O amor de Deus fica explícito. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 33:11. Está muito enganado quem acha que Deus é um carrasco. Ele é o verdadeiro amor. Separar o amor da justiça e a justiça do amor é uma tremenda ignorância. Amor sem justiça é sentimento humano. Justiça sem amor é injustiça. No capítulo 20, encontramos Abraão mais uma vez omitindo que Sara é sua esposa e Deus mais uma vez intervindo em favor de Abraão e impedindo que o rei de Gerar pecasse. Interessante é que no capítulo 18, Sara diz que
é velha para ter um filho. E no capítulo 20, ela é tomada em casamento por um rei. Não sabemos nada sobre a saúde do casamento de Sara e Abraão. A Bíblia não revela, não nos dá detalhes. Mas se analisarmos pelo comportamento dos dois, provavelmente não vivia tão bem como deveria. Essa postura de Abraão de esconder que ela é a sua esposa, com certeza teve consequência no casamento. Cuidar do casamento é uma responsabilidade dos cônjuges. A felicidade do casamento, sem dúvida nenhuma, precisa de um bom relacionamento com Deus. Mas há uma grande responsabilidade dos cônjuges. Cuidar do homem e mulher de Deus. Tenha uma fé como a de Abraão, mas não cometa dentro do casamento os erros que ele cometeu. Dois fatos chamam a atenção no capítulo 21. O primeiro foi o nascimento de Isaac e o segundo é o despedimento de Agar e Ismael. 25 anos esperou o casal até o cumprimento da promessa. 25 anos de processo. Entre a promessa e o milagre existe o processo. O processo é o tempo de amadurecimento, é o tempo de preparação. O segundo fato foi a saída de Ismael e Agar, com a mão na frente e outra atrás. Ismael era o símbolo da falta de fé. Ismael cresceu vendo o relacionamento ruim entre Sara e a mãe. Ismael se tornou um impedimento para o propósito de Deus. Por isso, Ismael tem que ir embora, o que provocou o sofrimento de Abraão. Afinal de contas, Ismael é seu filho. Ismael foi embora, mas Deus cuidou de Ismael, tornando uma grande nação. A desobediência provoca sofrimento desnecessário. Sejamos obedientes completamente, e isso nos livrará de muitas dores. No capítulo 22, é o momento mais forte da vida de Abraão. É o sacrifício de Isaac. Muitas coisas teríamos para falar desse fato. Porém, quero destacar a fé de Abraão. Claramente que não é o mesmo homem que mentiu quando chegou ao Egito e da mesma forma procedeu quando peregrinou em Gerar. Não é a mesma pessoa que aceitou a proposta de sua esposa para se relacionar com a escrava. No capítulo 22, encontramos um homem que se desenvolveu, cresceu, amadureceu tanto que sua obediência a Deus é capaz de sacrificar o próprio filho. E não somente o sacrifício, mas tudo que envolveu. Preparou tudo o que era necessário para o sacrifício, caminhou 3 dias. Olha o nível de maturidade espiritual que Abraão alcançou. Esse amadurecimento é o propósito de todo cristão. Uma coisa quando começamos a caminhar com Deus e outra quando já temos anos de caminhada. Se não amadurecermos, significa que não somos discípulos de Cristo. E Abraão mostrou ser um bom discípulo de Deus. A sua obediência revelou o tamanho da sua fé. No capítulo 23, discorre sobre a morte de Sara, e o texto expõe a preocupação de Abraão com o sepultamento, fazendo questão de comprar a cova de Macpela e o campo de Efron, em frente de Manre, em Hebron. A partir do capítulo 24, começamos a transição do protagonismo do propósito. Em outras palavras, se aproxima a passagem de bastão. Está chegando ao fim o ministério de Abraão. E Abraão demonstra um discernimento interessante. É Abraão que toma a iniciativa de providenciar uma esposa para Isaac. Ele não queria que Isaac se casasse com as mulheres cananeias. E solicita ao teu servo que vá buscar uma esposa no meio da sua parentela. O capítulo 25 relata que Abraão casa novamente com a concubina, onde tem 6 filhos. E finaliza o ministério de Abraão dizendo que ele deu tudo que ele tinha a Isaac e aos filhos da concubina deu presente. E finaliza informando que Abraão viveu 170 anos, fartos de dia. Como a Bíblia nos fala, que é o melhor o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Abraão não começou bem, mas terminou de forma maravilhosa. Conseguiu cumprir tudo o que Deus tinha planejado para a sua vida. E que sigamos esse exemplo. O nosso começo, o nosso início talvez não seja o ideal, mas o fim pode sim da forma que Deus projetou. Só depende de você. Só depende da gente. Lembrando, você foi chamado para fazer a diferença.
Fica com Deus, fica com a gente. Até o próximo vídeo. Graça, paz e prosperidade. Canal João 1516.